bora começar. Começamos. Quem tem alguma passagem pela polícia, tá devendo pensão, desliga a câmera aí. Bora lá. E aí? Citologia, né? Eita. E aí, fala com nós aí. Não dá pra ligar, pô. Graças a Deus, Davi. Só já basta a minha aqui. Então, beleza. E aí, de citologia. O que vocês sabem de citologia aí, gente, ó? Fala com nós aí, bora ter uma conversinha aí. Tu tá ligado que aula comigo antigamente era 1 hora, né, velho? Hoje é 2 horas. Tem hora que extrapola pra 2 horas e meia. Dependendo do que é que eu vou fazer, né? Aula comigo o bagulho é doido. Não é negócio de 30 minutos, não. Quanto mais, melhor. E aí? Citologia estuda o que, gente? Fala aí com nós. Fala como há aqui. Células. Estudo das células. Células procariontes, eucariontes. Tecidos. Tecidos é DNA. É mais em histologia. Histologia é estudo do tecido. Tipo de célula. Isso. Tudo de célula. As respostas estão sendo boas, né? Então é isso mesmo, gente. É o estudo da célula, né? Na biologia, a menor unidade estudada é a célula. Entendeu? Então, a menor unidade que existe na biologia é a célula. Ah, Tiago, mas tem os átomos, mas tem os elétrons, mas tem os prótons, nêutrons, e depois daí, ainda na física quântica, coisa que nem tem no ensino médio, tem os quarks, tem os férmions, os leptons, e por aí vai. Ô, cabeça de rola. Quando eu falo a menor unidade, é dentro da biologia. Então, dentro da biologia, a menor unidade estudada é a célula. Perfeito, né? E o que vai acontecer? Células, elas são diferentes de ser vivo para ser vivo. E a primeira diferença aqui que a gente vai colocar, que eu vou colocar aqui, a gente trabalhar, é a diferenças de células. Primeiro, eu vou fazer essa diferença de uma célula procarionte a uma célula eucarionte, e depois daí eu vou fazer essa diferença de uma célula vegetal para um animal, né? Que é as coisas mais cobradas assim no vestibular, no ensino, no Enem e por aí vai. Aí beleza. Células procariontes e células eucariontes. A gente já tem que imaginar logo esses prefixos aí. Então, no caso, procarionte e eucarionte significa o quê? Pró e eu. Eu já vou dar uma dica. Carionte vem de carioteca, a questão do núcleo. Carionte núcleo, entenda assim. Então, pró e eu significa o quê? E aí? Ninguém vai me responder, não? Bárbara errou. Tá não, Kaique. Ou teu áudio não tá saindo, ou eu fiquei surdo, né? Eu espero que seja teu áudio que não esteja saindo. Tenta entrar e sair de novo. Mas é isso. Normalmente a gente aprende que procarionte não tem núcleo e eucarionte tem. Só que na verdade não é isso que acontece, galera. Tanto procarionte, tanto eucarionte, eles têm núcleo. Porque o núcleo é justamente aquela parte que fica responsável pelo armazenamento genético, né?
ou seja, o lugar onde tem DNA ali, ou RNA. Então o que vai acontecer? Na eucarionte, o núcleo ele é organizado dentro da célula, e na procarionte o núcleo ele é disperso, que é chamado até de nucleóide, se eu não me engano. Então o que acontece? As duas têm núcleo, só que a outra é dispersa e a eucarionte ela é organizada. É por isso que se fala bem assim, ó, que pró é como se fosse algo falso, né? Um falso núcleo. E eu, na biologia, é verdadeiro. Então, eucarionte significa o que? O núcleo verdadeiro, né? Então, esse prefixo existe na biologia, por exemplo, em eubactérias, que significa verdadeiras. Bora lá. E aí, o que acontece? Quais são as diferenças principais? Bom, eu não sei se vocês sabem o que são organelas citoplasmáticas, mas a gente vai estudar isso numa futura aula. Eu não quero trazer muita coisa aqui não, viu? Maicon, boa noite, Maicon Douglas. Cara, que nome, hein? Então o que vai acontecer, ó? Primeira diferença é a questão do núcleo. Então se você for analisar aqui, ó, o núcleo da procarionte, ele é disperso, gente, ó. Pode ver que tá disperso. E na eucarionte, ele tá bem organizado, tá vendo aqui? Bem organizado. Primeira diferença. Outra diferença é a questão do flagelo. Na procarionte tem flagelo. E na eucarionte, na maioria dos casos, não tem. Outra questão também que é diferente aqui, ó. É coisas bem simples, viu, gente? Mesossomo, que nas bactérias tem um papel de respiração das bactérias. E aqui, a outra pessoa quer participar. Ah, já adicionou aí. Boa noite, Mário. Nas plantas, ele é envolvido por uma membrana. Não. O que acontece? Foi até bom tu ter me questionado isso aqui, ó. Eucarionte, gente, é na maioria dos animais, das plantas também, fungos, entendendo? Então, na maioria dos seres vivos é eucarionte. Então, poucos seres vivos são procariontes. O maior exemplo de uma procarionte, alguém sabe me responder? É a maior quantidade de ser vivo que existe, é essa daí, ó, que é a resposta que eu quero. Um ser vivo procarionte, bactéria, isso. A bactéria é a maior quantidade de seres vivos que existem, são as bactérias. Então, quando eu falei que a maioria dos seres vivos são eucariontes, eu não estou falando de quantidade mesmo de determinado ser vivo. Eu estou falando de diferentes seres vivos. Entendeu? Plantas, animais, fungos são eucariontes. E aí, gente, ó, o mesossomo Quer café? De resto, é igual. De resto é igual. A maioria é igual. Então, por exemplo, ribossomos tem na procarionte e também vai ter na eucarionte. Por que tem que ter nos dois, gente? Porque o ribossomo, vocês vão ver na próxima aula, que eles são responsáveis pela síntese proteica, né? Então, sem ribossomo não vai haver síntese proteica. E síntese proteica é muito importante para dar característica ao ser vivo ali, né? Tem mesmo essa questão de produção de DNA e RNA. Então tem que ter. Citoplasma, gente, é óbvio, tem que ter em todos os seres vivos. Membrana plasmática tem em ambas, podem vir aqui, ó, em ambas, é importante ter. E uma coisa assim é a questão do DNA. Olha, o DNA na procarionte, no exemplo da bactéria, é chamado de DNA desnudo. E nos seres vivos, principalmente nos animais e vegetais, o DNA ele não é desnudo. O que quer dizer um DNA desnudo? É um DNA, gente, que ele não tem associação com proteínas. Ou seja, isso aí pode cair, viu? Então pode gravar. Então,
na bactéria, por exemplo, é chamado de DNA desnudo porque ele não tem associação com histonas. E histonas são proteínas. Então, se for pegar aqui na célula humana, for pegar um cromossomo, tu vai ver que o DNA ele está combinado junto com as histonas, que são proteínas. E na bactéria não. Então, na bactéria circular, circular é só o formato e desnudo. Então, essa é a diferença. Agora, na maioria das coisas, a gente não precisa nem gravar. Por quê? Cara, se tu chutar uma organela, a maioria não vai ter na célula procarionte. Pode observar. Lisossomo não tem. Núcleo organizado não tem. Cadê? Isso. Retículo endoplasmático não tem. Outra coisa aqui que tu não tem, vesícula de secreção. Mitocôndria. Retículo endoplasmático não granuloso, né? Que é o liso. Complexo de Golgi. Então, nem se preocupa de saber, por exemplo, Thiago, eu tenho que decorar o que não tem na célula procarionte. Cara, pensa comigo. A maioria das organelas não tem na célula procarionte. Então, seria mais fácil, em vez de tu decorar o que não tem, seria tu decorar o que tem na célula procarionte e não tem na célula eucarionte. Entendeu? Isso aí fica mais fácil, até de absorver. Beleza. Essas coisas aqui, gente, são coisas básicas. Eu quero falar também da parede celular. Qual a questão da parede celular? Você vê aqui que tem parede celular aqui e não tem aqui, ó. Por que não tem nessa célula aqui, gente, ó? Gente, eu peguei uma célula animal. A célula animal não tem parede celular. Parede celular seria tipo o que acontece, ó? Ó, imagina que o celular aqui, ó, sejam, ó, célula celular. Imagina que o meu celular, calma aí, paizão, seja a célula. E olha que exemplo foda. E essa capinha aqui seja a parede celular. Então, olha a função da parede celular, gente, ó. Eu preciso dizer alguma coisa? Ela vai manter, proteger, perfeito, e manter o formato da célula. Perfeito, é exatamente isso. Beleza. Então, essa é a função da parede celular. Ela é proteger e manter o formato da célula. E na animal não tem, mas a gente vai ver isso depois. Porque na célula vegetal vai ter parede celular. Então é isso, né? Agora bora fazer um comparativo de uma célula animal e uma célula vegetal. Aí, esse esquema aqui ficou muito bom, gente, ó. Porque ele colocou ligado aqui, ó, as coisas que tem em comum na célula animal e vegetal. Outra vez falando, Thiago, não precisa decorar as coisas que tem em comum. É mais fácil tu decorar o que não tem em comum. Repara bem, centríolo tem na célula animal e não tem na vegetal. Vacúolo tem na vegetal e não tem na animal. Cloroplasto tem na célula vegetal e não tem na animal. Parede, que foi o que eu falei, parede celular, tem na célula vegetal e não tem na célula animal. Thiago, tem como eu descobri isso assim? Cara, normalmente tu tem que saber mesmo, velho. Não tem tipo um raciocínio muito bom não, para tu conseguir diferenciar. Tu tem que realmente conseguir decorar e entender o porquê que tem em uma e não tem na outra. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui do cloroplasto, né? Isso aqui vocês não precisam saber agora. Mas alguém sabe chutar aqui pra mim qual a função do cloroplasto? A função do cloroplasto. Chuta, pode chutar. Qual é a função do cloroplasto? Fotossíntese. Perfeito, Everton. Olha, isso aqui é coisa assim de raciocínio lógico, gente, ó. Imagina aí a diferença de uma célula animal para uma vegetal.
Aí vamos supor que tu fique em dúvida se na célula animal tem cloroplasto, mas aí é só tu pensar, pô. Nós seres humanos fazemos fotossíntese, nós produzimos o próprio alimento, nós somos verdes. E aí? Tá entendendo agora? De você fazer esse tipo de perguntas que mata na hora a questão, pô. Então vamos supor, uma questão fala assim, ó, que algo que tem no animal e não tem na vegetal, algo que tem na vegetal e não tem no animal. Cara, normalmente eles colocam cloroplastos. Uma das coisas que eles mais colocam é cloroplastos. Cloroplastos e parede celular. Então, esses dois não tem na célula animal e tem na vegetal. Justamente porque cloroplasto porque a gente não faz fotossíntese. Muito óbvio, né? E parede celular, gente, é algo que simplesmente tem e não tem no animal. Mas dá pra perceber, por exemplo, se mandar uma imagem, qual tem parede celular e qual não tem, é o seguinte, ó. Pode ver que na célula que tem parede celular, pode ver que a célula ela não tá mais bonitinha ali, ela já não tá mais arrumada. Olha esse contorno dela aqui. Esse contorno aqui em amarelo aqui. Pode ver que tá algo bem mais bonitinho, bem mais arrumado, né? E tu pode ver que na célula animal não tem um formato muito bonitinho. E eu falei pra vocês que a função da parede celular é dar formato à célula. Perfeito, né? Isso aqui são coisas básicas, gente, viu? Então, o que tem de comum? Membrana plasmática, isso é óbvio. Citoesqueleto, mitocôndria, que depois vocês vão ver que mitocôndria é o que faz a respiração celular e está responsável também por armazenamento de energia. Retículo endoplasmático. Gente, retículo endoplasmático são essas aqui, ó. Tem o liso e tem o rugoso. Retículo endoplasmático. Normalmente, o rugoso ele está aderido a ribossomos. E ribossomos fazem síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai fazer o que? Alguém chuta para mim? Ribossomos fazem síntese de proteínas. Retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos. Então, o retículo endoplasmático faz o que? É lógico isso. E aí? Qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Ninguém? Só mais uma vez. Não. A questão do lipídios é a do retículo endoplasmático liso. Mas olha o que eu falei. Gente, existem os ribossomos, que tem tanto na célula procarionte e na eucarionte. Por quê? Porque ela é importante, os ribossomos são importantes para fazer a síntese de proteínas. Gente, síntese, produção. Então, ribossomos produzem proteínas. Retículo endoplasmático rugoso, eles têm ribossomos aderidos nele. Então, qual a função do retículo endoplasmático rugoso? Olha que coisa lógica. Também. Mas o que eu quero pedir é... Sim, Davi. Olha que coisa lógica que eu falei pra vocês, gente, ó. Não tem mistério nenhum. Os ribossomos produzem proteínas. Então, se ribossomos produzem proteínas e eu tenho ribossomo, qual a minha função, gente? Produzir proteínas. Então, a função... Olha que coisa bem simples, pô. Então, a função do retículo endoplasmático rugoso vai ser produção de proteínas. Difícil isso? A retículo endoplasmático liso, aí já vai ser a produção de lipídios, de gorduras. O núcleo é o que acho que todo mundo aqui já sabe. O que? O núcleo é a que faz o armazenamento de informações genéticas, né?
Então é lá que se encontra o DNA, o RNA, no caso das eucariontes, né? Beleza. Aí depois vai ter os peroxissomos. Isso aí a gente vai ter uma aula depois de organelas citoplasmáticas que eu posso falar, que eles fazem a desintoxicação, a quebra, na verdade, do peróxido de oxigênio. O complexo de Golgi, que eles fazem a secreção, armazenamento e empacotamento. E o lisossomo, gente, que o lisossomo ele faz a digestão intracelular. Isso também é lá mais pra frente, no assunto de citologia, que fala sobre organelas citoplasmáticas, né? Essa aula aqui mesmo é só aula introdutória para vocês verem a diferença, né? Então, beleza. Então, se eu perguntar para vocês, me diga aí uma organela que tem na célula animal e não tem na vegetal. Bora ver mesmo se todo mundo está prestando atenção. É só olhar pro quadro. Gente, cuidado. Olha o que eu tô perguntando. Eu tô perguntando uma organela que tem. Aqui tem na animal e não tem na vegetal. O Everton falou que é cloroplastos. Então a gente faz fotossíntese, né, Everton? Tá entendendo agora? Eu gosto de fazer vocês pensarem. Isso, mas tem nada não. Pode pedir para me repetir a pergunta. Centríolos. Beleza. Aí eu quero perguntar agora para vocês. Me diga duas coisas que tem na célula vegetal e não tem na animal. Duas organelas. Parede cloroplasto. Perfeito. Tem o vacúolo, só que o vacúolo não é muito cobrado no Enem. Então, se vinha algo para te diferenciar, normalmente o vacúolo não é cobrado. Mas, se quiser, assim, estudar um pouco sobre o vacúolo ele faz o armazenamento de água da célula, viu, gente? Então, beleza. Posso prosseguir? Então, não é para vocês aprender sobre essas organelas agora não, viu, gente? Eu só quero mesmo fazer essa diferenciação. Isso é aula introdutória de citologia. A gente vai com calma. Bora falar agora da membrana plasmática, né? Beleza. E aí, o que vocês sabem da membrana plasmática? Diz aí pra nós. Faz um resumo aí pra mim. Constituída por fosfolipídios, perfeito. Alguém mais, gente? Só tem o Everton na sala, é? Perfeito, Everton. Permite a entrada e saída de substâncias. Isso, Kaique e Davi também. De água, perfeito também. Beleza, né? O que vocês falaram tá certinho. Então, um resumo básico de membrana plasmática é o seguinte. A membrana plasmática, ela que faz o controle de substâncias. E de água também, né? Que é uma substância, né? Então, o que acontece? Uma das características da membrana é permeabilidade seletiva. Então, ela faz o controle de quem vai passar ou não, pô. Porque para a membrana plasmática, dentro da membrana não é a casa da Maria Joana, tá ligado? Que todo mundo pode entrar. Então, eles vão falar, pô, fui com tua cara e vou deixar tu entrar. Não fui, não vou deixar tu entrar. Tá entendendo? É exatamente isso que acontece. Elas permitem algumas substâncias passarem e outras não. Perfeito, né? Então, essa já é uma das características. Outras coisas que vocês podem ver aqui, ó, nas membranas, são essas chamadas de bicamadas fosfolipídicas. O que são essas bicamadas fosfolipídicas? Se liga comigo. Eu vou fazer um desenho aqui, gente, ó. Eu não sou bom de desenho, viu?
Mas a camada fosfolipídica é um negócio muito estranho, que parece uma coisa que eu prefiro não falar o que é, que ela é mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó, de vermelho não, aí é barriga. Vou desenhar de amarelo. Vocês conseguem enxergar isso aqui? A camada a bicamada fosfolipídica é isso aqui, gente, ó. É essa parte aqui, ó, essas cabecinhas amarelas e essas perninhas, ó. E por que é chamada de bicamada fosfolipídica? Por que não só camada? Porque, olha pra aqui, gente, quantas camadas tem aqui? Alguém me responde aí? Quantas camadas de fosfolipídio? Duas, né? Então a gente sabe que bi significa duas. Bicampeão mundial, 2 vezes campeão mundial. Então é bicamada fosfolipídica justamente porque são duas camadas. Tá todo mundo conseguindo entender isso? Eu posso repetir, viu? Eu gosto de ensinar as coisas com calma. Todo mundo, quem tiver alguma coisa, gente, pode mandar aí. Não entendi não. Pode sinalizar aí que... Aqui, ó, tem até a mãozinha, levantar a mão, tá vendo? Clica aqui, ó, levantar a mão, beleza. Então, é bicamada fosfolipídica porque são duas camadas. E por que fosfolipídicas? Porque, adivinha, porque isso aqui são fosfolipídios. E qual a característica dos fosfolipídios, gente? Elas são insaturadas. Cara, na química, eu não vou querer que vocês aprendam isso agora, mas na química, algo insaturado é algo que tem tipo mais de uma ligação. Então a cadeia saturada que tem uma ligação, insaturada é tipo uma cadeia que tem duas ligações ou mais. Então beleza, ela é uma cadeia insaturada. Então agora vocês conseguem entender porque estão duas perninhas aqui? Duas ligações? Perfeito. E o que que vai acontecer, gente, ó? Nessa bodega aqui, ó, desse negócio feio pra porra, ela tem dois comportamentos. Já viu aquelas pessoas que são bipolares? Uma hora ela tá zangada, outra hora ela tá calma. Uma hora ela tá triste, outra hora ela tá feliz. Então, os fosfolipídios são assim, gente. Eles precisam ir pro psicólogo, porque eles têm dois comportamentos. Nessa cabecinha dela aqui, ó, ela ama água. Então, água, I love you to do. Então aqui, ó, nessa cabecinha ela ama água. A água deu match na água no Tinder. E nas perninhas, ela é hater da água. Ela odeia a água. Então, água aqui não. Água aqui não. Vocês conseguem entender isso, né? Na cabeça fosfolipídica, ela ama água. E nas pernas, ela odeia a água. Então, uma frase do fosfolipídio é assim, ó. Eu gosto da água da cabeça para cima. Da cabeça para baixo, eu quero que a água se foda. E como é que a gente dá o nome disso, gente, ó? Quando você ama alguma coisa, na biologia a gente fala de filia, né? Então, você ama alguém, filia. Que é tipo amizade, né? Beleza. E quando você odeia alguém, é fobia. Filia, perfeito. Filia, isso. Perfeito. Tanto que existe filosofia. Filosofia é amor ao saber. Entendeu? Então o que que acontece? Se filia é amor a algo, então se eu amo a água, eu chamo de quê? E aí? Não, filia, mas e o prefixo da água? Hidrofílica. Perfeito, Everton. Então, vocês conseguem entender meu raciocínio aqui, né, gente? Filia é amor. Filia é I love you to do. E a água, a gente usa normalmente hidro como prefixo. Então, hidrofilia é amor à água. Entendeu? Então, vocês prestam muita atenção nisso. Por que prestam atenção nisso? Porque normalmente o que pega muito dos alunos
é que em biologia muita gente não se atenta à questão dos nomes. Então divida os nomes, pô, e tenta entender cada um ali, ó, cada parte dos nomes. Então filia, amor, afinidade. Hidro vem de água, então filia com a água. Então o que significa que nessa região em amarelo aqui, gente, ó, tanto em cima, tanto embaixo, que a gente pode caracterizar como meio extracelular e meio intercelular, vai ter água. Vocês conseguem entender, né? Se na cabecinha amarela eles têm afinidade com água, então eles conseguem o quê? Reagir com água, né? Fazer essa interação. Beleza. E o que vai acontecer agora? Essa parte das perninhas, elas são... elas odeiam a água. Então, imagina alguém aí que odeia muito. Elas odeiam a água. Água aqui não. Fora a água. Ela nunca votaria na água para presidente. Então, elas odeiam a água. E eu falei o quê? Que fobia pode ser medo ou odiar, né? Nesse contexto, odiar. Então, gente, como é que ficaria o nome aí? Eu quero que vocês deduzem para mim. Seria essa parte hidrofóbica. Perfeito, Davi. Então, se fobia é odiar, repelir algo, então ficaria hidro de água, fobia de medo ou odiar algo, como hidrofóbica, né? Perfeito. Então aí você já consegue matar os nomes, né? Todo mundo consegue entender aí? E aí, se ela... Agora eu quero que vocês me respondam o seguinte. Se algo é hidrofóbico, ou seja, algo odeia algo... é um trava-língua agora. Se algo é hidrofóbico, então quer dizer que ele odeia a água. Aí eu te pergunto, nessa parte das perninhas, que ela odeia a água, vai ocorrer interação aqui com a água, nessa parte das perninhas? As partes das perninhas, essas partes aqui, gente. Tá vendo as perninhas aqui, ó? Não vai ocorrer interação. Porque eles odeiam a água. Então, beleza, né? Então, a gente precisa da bicamada fosfolipídia, tanto em cima, tanto embaixo, gente. Justamente porque, olha aqui que bagulho doido, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vou mudar tudo aqui. Olha que bagulho doido. Olha, presta atenção aqui, ó. Aqui, eu vou dizer que aqui é o meio extracelular, tá vendo? Eu vou chamar isso aqui de meio extracelular. Extra. Ou seja, fora da célula, né? Digamos assim, modo de dizer. O meio fora da célula. E eu vou chamar essa parte de baixo aqui, ó, das cabecinhas, intracelular. Intra quer dizer dentro, gente. Então, essas piadas assim de dentro, pode usar intra, que é a mesma coisa. Olha o porquê que a camada é bicamada lipídica, é porque é duas e não uma. Alguém consegue deduzir pra mim, com base no que eu falei, por que tem que ser duas e não uma? Olha, um lado é extracelular e outro é dentro da célula. Por que tem que ser duas e não uma? Eu quero que vocês deduzem, não precisa, olha, pesquisar na internet, ler o livro, não. Com base no que eu falei. Não. Se liga, Davi, ó. Na parte intra também não é hidrofóbico. Por que não é hidrofóbico? Porque eu não falei que a cabecinha amarela, ela não faz, ela não tem afinidade, no caso ela tem afinidade com a água. Essa partinha amarela aqui, ó, isso aqui. Só que aqui embaixo também, ó, também tem a parte amarela, ou seja, aqui embaixo também é hidrofílica. Entendeu? As duas partes são hidrofílicas, intra e extracelular. Agora vocês conseguem deduzir ainda por que tem que ter duas camadas e não uma. Eu já dei o checkmate para vocês. A gente vê essas cabecinhas tanto no meio extracelular e tanto no meio intracelular. Fica fácil agora, depende de vocês agora.
Ninguém conseguiu deduzir? É fácil, gente. Ó, pensa comigo, ó. Ó, pensa comigo, ó. A gente precisa de água tanto dentro da célula e tanto fora da célula. Então, se tem duas camadas aqui, ó, uma fora e uma dentro, é justamente para manter essa água dentro da célula e fora da célula. Porque se não tivesse essa camada de baixo aqui, ó, a água, gente, ela não entraria dentro da célula, entendeu? A água ela vazaria para fora da célula. Isso, perfeito. E se não tivesse essa daqui, ó, a gente não ia ter água fora da célula, ali só dentro. E a gente precisa do que? De dentro e fora. Perfeito. Então assim você já consegue deduzir. Todo mundo consegue entender isso aqui, gente? Por que tem que ter duas camadas? Everton entendeu. Michael Douglas. Danny. Davi. Júlia. Beleza, né? Aí, olha o seguinte. Eu não vou falar de muitas coisas não, gente. Então, eu vou falar só daquilo que eu vejo caindo no Enem, né? Bora identificar algumas coisas aqui. Calma aí, passei demais. Bora identificar algumas coisas aqui. Aqui, gente, ó, são as proteínas canais. Tem as canais e tem as integrais e tem as periféricas. Se liga, bora deduzir uma coisa pra gente. Proteína de canal. Com um formato bem sugestivo aí, bem estranho. Qual a função dessa proteína de canal, gente? Ela tá fazendo o que ali? Tenta imaginar aí. Eu quero que vocês raciocinem. Eu gosto de raciocínio. Isso! Isso, gente. Everton, Davi, perfeito. Eu gosto de trabalhar assim, no raciocínio. Então imagina aí, gente. Proteína canal, pô. O canal já tá falando tudo, pô. Canal não é algo que passa alguma coisa? Então ela vai funcionar como um meio de transporte. O que é que a gente vai ver mais à frente. Eu vou falar sobre transportes aqui, viu? Transporte dentro da membrana. Então essa proteína já funciona como meio de transporte. Então se aparecer aqui uma questão falando aqui sobre a função da proteína de canal, a importância dela, é justamente funcionar como meio de transporte. A gente vai ver que a proteína, ela vai transportar substâncias que normalmente são grandes, normalmente que são substâncias que são lipossolúveis e por aí vai, né? Então, bora aqui para a próxima, né? Proteína globular, tem o colesterol, glicolipídio e tem a glicoproteína. O que acontece aqui, ó, nessa glicoproteína? Essa daqui também é importante, viu? Então vou falar dela aqui, ó. A glicoproteína, também conhecida como glicocálice, é ele, gente. É ela que faz o reconhecimento celular. Como assim reconhecimento celular? Pô, uma célula só identifica a outra por causa dessa glicoproteína. Isso vai funcionar de que forma? Vou dar um exemplo no dia a dia. Um sangue, quando ele não é aceito em um corpo humano, é por quê? É justamente pelo fato de a glicoproteína, o glicocálice, ele não reconhecer esse determinado tipo sanguíneo. Tá entendendo agora? Fecha a porta aí. Então, o glicocálice, ele funciona justamente para isso, para reconhecimento celular. Então, se eu tenho um sangue, sei lá, um sangue X e me manda um sangue Y, aí meu corpo rejeita, é justamente porque o glicocálice não fez o reconhecimento celular desse sangue que é diferente do meu. Beleza. Aqui não tem muita coisa para falar não. Então é o modelo mosaico fluido. Ou seja, por que fluido?
Caiu até uma questão no Enem que falava sobre isso aqui, ó, sobre esse fosfolipídio. Então tinha isso aqui, ó, um fosfolipídio, e falava por que o fosfolipídio tinha que ser assim, gente, ó. Tinha que ter essas perninhas assim. Porque, pensa comigo, ela não poderia ser assim, ó. O que vai acontecer? Ela é desse jeito e não desse jeito, porque se ela abrir as pernas, gente, ela fica mais fluida. Tá entendendo agora? Então, quanto mais fluida, mais fácil de passar substâncias. Então, se no Enem, quando cair algo falando sobre o comparativo, porque a perninha é desse jeito, que já caiu, vou mostrar pra vocês, e não daquele jeito, é porque quanto mais aberta ela é, mais insaturada ela é. E aí permite que a substância passe com maior fluidez. Ou seja, tipo assim, ó. Aqui tá algo rígido. Então se alguma coisa vir passar aqui, ó, vai ficar um pouco mais duro. Agora eu posso fazer assim, ó. Ao invés de ficar rígido, fica mais mole, ó. Aí fica mais fácil de passar. Isso já caiu no Enem, vou mostrar pra vocês. Beleza. Então aqui tá safe, né? Aqui tá safe. Tem os carboidratos, glicolipídios, colesterol. Aqui tá safe. Isso aqui é se vocês quiserem anotar. A maioria aqui não cai muito no Enem. Na verdade, caiu bem pouco desse daqui. Isso, Everton. Eu não sei se que hora foi que tu falou isso, menino. Para passar substância. Então, essas aqui são as especializações da membrana, né? Algo mais específico. Então tem esses nomes aí, gente. Eu tenho a zona de oclusão, junções adesivas, dermossomos, junção gap ou comunicante, microvilosidades e interdigitações. O que vai acontecer? Na zona de oclusão, essa função vai ser de quê? De fazer como se fosse uma barreira para impedir a passagem de substância. Então ela vai fazer tipo como se fosse uma barreira. Então, por exemplo, quando uma membrana, eu falei que ela é seletiva, ela controla a entrada e saída de substâncias. Então quando ela fala bem assim, eu não quero você, ela usa justamente a zona de oclusão, que é como se fosse uma barreira à passagem de substâncias. Então ela barra a passagem de algumas substâncias. Perfeito, né? Tem as junções adesivas, aí já falou tudo, né, gente? Junções, junção, juntar. Adesão, adesão é juntar. Que ela tem tanto o papel de adesão, de aderir, e tanto o papel de movimento. Tem o dermossomos, que tem o papel tanto de adesão e estrutura da membrana. Tem a junção gap ou comunicante, que tem relação com a troca de substâncias. Tem as interdigitações, que tem a ver com a adesão e troca de substâncias. E aí, tem uma coisa aqui que no Enem não cai, despenca muito, que são as microvilosidades. Aqui, ó, as microvilosidades. O que são essas microvilosidades, gente? Microvilosidades, elas são algo mais ou menos assim, gente, ó. Isso aqui são chamados de vilosidades. Normalmente tem no intestino. E qual a função das microvilosidades? Se liga, gente. A função da microvilosidade vai ser de absorção. Como assim absorção? Eles vão fazer essas vilosidades, tipo essas montanhas, tá vendo? Como se fossem montanhas. E quando eles fazem essas montanhas, eles aumentam a superfície de absorção dos alimentos. Então isso é o que acontece muito no intestino. No intestino tem microvilosidades. E fazendo as microvilosidades, gente, fica mais fácil de absorver alimentos. Porque, repara comigo, ó. Pensa comigo. Os alimentos estão aqui passando, ó. Tá passando, tá passando, tá passando, ó. Se eu faço microvilosidade, fica mais fácil de eu conseguir capturar esses alimentos. Agora imagina assim, se não tivesse microvilosidade, se a superfície fosse lisa, porra, a substância, gente, ela poderia passar aqui batida, ó. Ela poderia passar sem que ela conseguisse vir aqui para baixo, ó, ser absorvida, entendeu? Então gravem isso, cai muito, já caiu duas questões. As que eu me lembro foram duas questões falando sobre as microvilosidades. Então microvilosidades, eles aumentam a superfície de absorção de nutrientes. Eles estão no intestino, viu, gente? Beleza, bora passar. Aqui
eu quero falar sobre transporte de membranas. E para falar sobre transporte, eu quero falar sobre uma coisa aqui que é da química, viu? Gente, qual a fórmula da concentração de algo? Alguém diz aí pra mim. Concentração, qual a fórmula? Quem é da área da química aí, diz aí pra mim. A concentração, a fórmula. Não, mol... Tu tá falando da unidade, pô. Ah, mol por litro. Sim, mas é isso aqui, gente. É algo básico assim, ó. Pode ser mol, mas pode ser massa, ó. Eu vou colocar massa. É tipo de densidade. Massa por volume. Então o que acontece? Isso é tipo densidade. Então o que acontece? Eu tenho duas maneiras, gente, de aumentar a concentração. Quais são essas duas aí? Alguém me responde aí? Duas maneiras de aumentar a concentração de álcool. Olhando essa fórmula, eu quero saber se vocês desenvolvem esse pensamento aí. E, nossa, isso, perfeito. Então eu tenho duas formas de mudar a concentração de alguma coisa. Ou eu aumento a massa, ou eu diminuo o volume. E eu quero que vocês saibam disso. Eu quero que vocês saibam disso justamente para a gente entrar agora no conceito de transporte de membranas, né? Então, beleza. A gente vai começar com a difusão simples. Difusão simples. Então, o que vai acontecer na difusão simples? Ó, vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Aqui são dois copos, ó, gente. Vou desenhar dois copinhos aqui. Um que tá cheio de coisas que a gente vai chamar de soluto, né? Que são a massa de algum soluto. Deixa eu fazer menos aqui. E aí eu vou dizer o seguinte, galera, ó. Que ambos os copos têm a mesma quantidade de água. Ambos têm a mesma quantidade de água, só que diferentes quantidades de soluto. Se liga comigo. Não é junção de dois corpos, não. Se liga comigo. Qual desses copos tem maior concentração? E aí? De soluto. Vamos supor que os dois têm a mesma quantidade de água e diferentes quantidades de soluto. Qual desses tem a maior concentração? E por quê? Eu vou dar o nome aqui. Copo 1, o 1 e o copo 2. Tu pode pensar de outra forma, Davi. Eu falei que ambos têm o mesmo volume de água. E isso, o que tem mais massa é o qual aqui? O 1, perfeito. Só que tu pode também falar de outra forma. O que tem mais massa não é o que tem mais soluto? Vocês concordam comigo? Sim, perfeito. Então, o que tem mais massa é o que tem mais soluto. Então pensa assim, não pensa em massa, pode pensar assim, ó, o que tem mais soluto. Ou seja, o que está mais concentrado. Vocês concordam? Por quê? Se liga, ó. Pensa comigo. Eu falei para vocês que concentração é massa sobre volume.
Se a quantidade de volume é a mesma, dos dois não muda, e um tem mais massa, então um deles aqui, ó, um deles vão ter o que? Maior concentração. Ou seja, o mais concentrado vai ser aquele que tem mais soluto, porque tem mais massa. Perfeito? Mais massa de soluto. Beleza. E o que vai acontecer na difusão? Gente, na difusão, ela é chamada de difusão a favor do gradiente de concentração. Como assim gradiente de concentração? Significa, gente, que ele vai tentar equilibrar essa diferença de concentração. Ou seja, um está muito concentrado e o outro está menos concentrado. Então eles vão equilibrar. O que vai acontecer então? Passar de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Então ele vai passar do meio mais concentrado. Eu falei diferente, Everton? Ele vai passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Eles vão compartilhar. Cara, eu não diria nem compartilhar, mas dar. Porque, olha, no copo 1 vai ter que sair solutos daqui. Aí vamos supor aqui, ó, que esse soluto aqui, Everton, Kaique, tá saindo, ó, para ficar com a mesma quantidade desse soluto aqui, ó. Isso, um vai dar pro outro. Bem, beleza. Tipo no x-vídeo. Beleza. Então, a favor do gradiente da concentração é justamente para ele tentar equilibrar. É para tentar equilibrar essa diferença, pô. Um meio tá mais concentrado, pô, então vou passar pro outro para tentar equilibrar. Vocês conseguiram entender, gente? O que é difusão? E outra, difusão, pelo menos nessas partes que a gente cobra aqui, ó. Pensa comigo, é a passagem do que? Da massa, ou seja, a passagem do soluto. Perfeito? É a passagem do soluto, eu só estou falando de soluto. Conseguindo entender, né? Então, ela é a favor do gradiente de concentração e ela vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. E aí tem alguns termos que eu quero usar com vocês aqui, ó. Quando a gente usa algo menos concentrado, para falar que algo é menos concentrado, a gente usa esse termo aqui, ó. Menos concentrado, a gente usa o termo hipo. Hipo é pouco. E mais concentrado, a gente usa o termo hiper. Hiper é muito. Então, vamos supor que na questão está falando, essa passagem que é feita por aquelas proteínas que vimos, não. A gente vai falar agora, depois que acabar a difusão simples, na difusão facilitada. É a difusão facilitada, Everton, que precisa do uso de proteínas. Beleza, né? Então, gente, quando na questão fala bem assim, ó, o meio ele é hipotônico, ou seja, ele está menos concentrado. Um meio ele é hipertônico, ou seja, ele está mais concentrado. Beleza aí? Até aí tá beleza? Beleza, né? Então, o que acontece? A gente pode usar também de outra forma. Que na difusão simples, o soluto vai sair do meio hipertônico. Hipertônico significa o que, gente? Muito o quê? Muita concentração, muito concentrado. E por um meio hipertônico, desculpa, do meio hipertônico, ou seja, muito concentrado, para um meio hipotônico. Hipo significa o quê? Pouco, perfeito, Júlia. Então, de um meio muito concentrado para um meio pouco concentrado. Bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Ah, tem outra coisa aqui para falar. Se liga. Em transportes, eles dão o nome de algo ativo e passivo. Ativo é quando tem gasto de energia, ou seja, tu precisa fazer um esforço, ou seja, gastar energia, né? Tipo, vou pegar eu não sei porque Clara Júlia deu risada disso.
Vamos supor, para mim levantar esse copo, eu preciso fazer um esforço. Então, fazendo esforço, eu gasto energia. Isso é um transporte ativo, gasto de energia. E transporte passivo é um transporte que não gasta energia. Então, olha comigo, pensa comigo, faz uma analogia, né? A favor do gradiente de concentração. Vamos supor que tu tá no mar. E aí tu quer ir para um lugar que tá a favor de uma onda. Vamos supor aqui, ó. Vamos supor que tu tá no mar. Aqui é você no mar, bonitinho, tomando banho. Surfando e tudo, ó. E aí o que vai acontecer? A onda, gente, ela tá indo para essa direção, ó. Ela tá indo para cá. E aí vamos supor, gente, que você quer sair desse lugar aqui para esse lugar aqui, ó. Eu pergunto para vocês precisam fazer esforço físico para chegar nesse lugar ou é só ficar parado e deixar a onda te levar? Não, né? Agora vocês entendem, né, que a favor de algo quer dizer, pô, que tu já tá na direção de algo que já tá te carregando, que já tá te levando. Então não precisa gastar energia, não precisa fazer esforço nenhum. Esse cara aqui era só ficar parado que a onda vai levar ele até esse lugar. Entendeu agora? Então, a favor do gradiente de concentração, não gasta energia. Ou seja, na difusão simples, não há gasto de energia. Não há gasto de ATP. Não há gasto. Beleza. Aí, para mim falar da difusão facilitada, é isso aqui, gente. Difusão facilitada é isso. A única coisa que muda da simples para facilitada foi a pergunta de Everton, se eu não me engano, ou foi do Davi? A única coisa que muda é que na difusão facilitada usam proteínas. Ou seja, na difusão facilitada, gente, usa isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Na difusão facilitada usa isso aqui, ó. Proteínas, ó. Tá vendo? Que são chamadas de proteínas carregadoras. Porra, o nome é proteínas carregadoras. Qual a função da proteína, gente? O nome é proteínas carregadoras. Qual a função dela? Permitir o transporte. Não permitir. É carregar mesmo as substâncias. Então, ela permite, sim, que as substâncias passem, porque elas carregam as substâncias. Então, é facilitada justamente por isso, pô. Ou seja, tu já tá a favor do gradiente de concentração, só que eu posso te dar um empurrãozinho, tá ligado? Lá ele, posso te dar um empurrãozinho por trás pra tu ir mais rápido. Então, como é que eu uso a difusão facilitada? É tipo assim, ó, pensa comigo. Algumas substâncias são grandes demais. Vem vocês com pensamentos ruins. Então, grande demais não passa. Aí precisa das proteínas para passar. Algumas substâncias, por exemplo, como glicose, macromoléculas, moléculas grandes. Aí, gente, elas precisam de proteínas carregadoras para facilitar a passagem delas entre as membranas. Entendeu? Beleza. Agora, bora na osmose. Vou fazer esse mesmo teste. E vou fazer aquele mesmo desenho. Mesma quantidade de água. E na 1 tem mais solutos. E na 2 tem pouquinhos solutos. Bem pouquinhos. 1 e 2. Gente, eu falei pra vocês que existem dois jeitos de eu mudar a concentração de algo. Diz pra mim no meu ouvido aí de novo. Quais são esses dois jeitos de mudar a concentração?
Diz pra mim aí. Uma é diminuir o volume ou aumentar a massa, né? Perfeito. Então eu uso duas formas para diminuir e igualar a concentração. Ou eu diminuo o volume ou eu aumento a massa, né? Perfeito. Para aumentar a concentração. Perfeito, Davi. Então o que é que vai acontecer, gente? Olha, na difusão simples, para eu igualar a concentração, no caso aumentar a concentração do copo 2, que tem menos soluto, eu fiz o que? Eu peguei a massa do soluto, ou seja, essa parte vermelha que são solutos, e tirei dessa água que tem a mesma concentração, que tem o mesmo volume da água do copo 2 e joguei pra cá. Aí eu doei, né? Então ficou o que? A mesma concentração, porque a quantidade de soluto daqui eu igualei com a quantidade de soluto do copo 2. Só que eu tenho outra forma de aumentar a concentração sem ser por passagem do soluto, sem ser aumento de massa. Qual é? Fala pra nós aí. Fala pra nós aí, pra mim diminuir o volume do solvente. E solvente é água, né? Então, o que é que vai acontecer na osmose agora, gente? Pra mim igualar a concentração, eu não vou mais passar o soluto aqui, não. Eu não vou fazer mais isso, não. O que é que eu vou fazer agora? Olha que estratégia boa. Eu vou pegar a quantidade de água que tá aqui, ó, e jogar pra cá. Entendeu? Porque se eu diminuir a quantidade de água que tá aqui, ó, vocês concordam que não vai acontecer isso aqui, ó? Mas eu vou diminuir a quantidade de água. Se eu diminuir a quantidade de água, eu aumento a concentração. Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda? Aí tu entende agora o que está acontecendo? Ó, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui, gente, ó. Isso aqui sejam 10 ml de água. E os dois aqui tem 10 ml de água. 10 ml. E aqui, gente, ó, eu vou chutar aqui que aqui tem 30 gramas de maconha. E aqui tem 30 gramas. E aqui tem 15 gramas de maconha. Eu vou usar esse exemplo que eu sei que vocês gostam. Aí o que, é que vai acontecer, né? Bora tirar a concentração deles aí. Não usem drogas, pelo amor de Deus. O copo 1, eu falei que tinha 30 gramas de soluto. E qual foi o volume mesmo? 10 ml. 10 ml. Aí qual vai ser a concentração do copo 1? Vai ser 3, né? Corta aqui, vai ser 3 gramas por ml. Essa é a concentração. E aí a gente vai fazer a concentração do copo 2. Gente, quem tiver perdido aí, falar, vai com calma, Thiago. Eu vou. Copo 2 tinha 15 gramas e 10 ml. Perfeito? 10 ml. Aí, o que, que vai acontecer com a concentração? A concentração aqui, ó, ela vai para 1,5 gramas por ml. Aí vocês concordam comigo? Pensa comigo, ó. Concentração do copo 2, 1,5. E a concentração do copo 1, 3. Ou seja, o copo 1, ele tem mais... Ele é mais concentrado do que o copo 2. E eu falei pra vocês que existem duas formas de eu aumentar a concentração ou diminuir a concentração de água. Aí eu quero aumentar a concentração do copo 2 para igualar com o copo 3, eu ficar perto, né? Então o que é que eu vou fazer aqui, gente? E aí? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 10 ml, gente, de água e vou transferir
pro copo daqui. Eu vou tirar esse 3 ml, esses 5 ml de água. Aí o que vai acontecer? Pronto, Thiago. Agora a água tá passando pro copo. A água tá passando pro copo 1. Aí, olha a mágica acontecendo, gente, ó. Olha essa mágica, ó. Então vamos supor que saiu 5 ml do copo 2. Aí o que vai acontecer? A massa continua a mesma. Se saiu 5 ml, 10 ml que tinha, menos 5, 5 ml. Agora responde aqui comigo, gente. Qual a nova concentração do copo 2? 15, 3. Olha, viu a mágica acontecendo? É só para vocês terem uma ideia, viu, gente, do que vai acontecer. Porque isso não vai funcionar muito. Esse analogia, ela não é real, porque não vai igualar. Porque esses 5 ml que saiu, ele vai vir para cá, ó. E quando vir para cá, aqui vai deixar de ser 3 gramas. Mas eu só fiz essa analogia para vocês entenderem, entendeu? É só para vocês entenderem que para igualar a concentração é só tirar o volume, ou seja, a água, do meio que está menos concentrado. Então o que vai acontecer? O que é a osmose então? A osmose é a passagem da água, que é chamado de solvente, né? Passagem da água do lugar que está menos concentrado ou mais concentrado? Isso, transporte passivo da água de um lugar menos concentrado, de um lugar hipo, para um meio hiper. Por quê? Vocês viram lá o que aconteceu no copo. Por que do meio hipo, Thiago? Ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Porque ele vai sair do meio hipo, ou seja, a água vai sair do meio hipo, menos concentrado, para o mais concentrado, justamente para quê? Para aumentar a concentração do copo 2, que está menos concentrado, e para diminuir a concentração do copo 1, que está mais concentrado. Todo mundo entendeu isso aí, velho? Isso aqui é muito importante, isso aqui cai muito, velho. Muito, 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 muito. Me fala um exemplo aí no dia a dia. Pega uma alface e coloca sal no alface. Tu vai ver que ele vai murchar. Ele vai murchar. Por que uma alface vai murchar? Se liga, olha a ideia louquinha aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma alface. Aí eu vou jogar sal nesse alface aqui, ó. Aí o que vai acontecer, gente, ó? O alface, ele vai murchar, porque a água que estava dentro da célula, ou seja, do milho que tá hipotônico, com menos sal, ela vai passar para fora da célula, que é o milho hipertônico, que está com mais sal. Entendeu? Para aumentar a concentração de dentro da célula e diminuir a concentração fora da célula. Então o que vai acontecer? Agora, eles igualaram a concentração, aumentou a concentração de dentro da célula para fora da célula. E eu falei o quê? Que no meio hipo vai ser retirada a água. E a água está onde mesmo? Dentro da célula, né? Então o que vai acontecer? O meio intracelular vai ficar com pouca água agora. Aí é por isso que o alface ele fica murcho. Vocês conseguiram entender? Porque vai sair o alface, a água do alface, de dentro do alface, para fora do alface, para fora da célula. Por que eu usei esse exemplo do alface? Porque normalmente eles dão exemplo com... Eu já vi dando exemplo mesmo com vegetais. Aí o que vai acontecer, né? Vamos supor uma célula vegetal aqui. Se numa célula vegetal a concentração ela tiver igual, gente,
Então não muda nada. A célula vegetal fica assim, bonita, maravilhosa do jeito que ela é. Não se altera, né? Não se altera. Se acontecer, por exemplo, da água entrar dentro da célula, ou seja, a água saindo do meio hipo para o meio hipertônico, então a água vai entrar dentro da célula. Então a célula vai ficar meio túrgida. Túrgida não. Ela vai ficar inchada. Ou seja, ela vai inchar. Ó. A célula é vegetal, viu, gente? Por quê? Por que ela vai inchar? Porque a água aqui, gente, ó, ela tá saindo do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então vamos supor que aqui, ó, dentro da célula vegetal tá muito hipertônico. Aí a água que tá de fora, ela vai querer... Peraí, talvez não tenha nada a ver com isso, mas vou perguntar. Vi uma questão perguntando por que usam só para preservar o alimento. Sim. É justamente por isso, é justamente por isso. Então o que vai acontecer? A água, ela vai querer entrar aqui, né? Porque aqui está muito hipertônico. Então a água vai entrar para diminuir a quantidade de soluto, né? Diminuir a concentração. A quantidade não vai diminuir, só vai diminuir a concentração. Aumentando mais água, diminui a concentração. Então a célula, gente, ela vai ficar assim, ó. Ela vai espichar, vai espichar. Só que ela não vai explodir. Responda para mim aqui, por que a célula não explode? A célula vegetal não explode. No início da aula eu falei. Outra coisa, não é por causa da membrana, não. Você não conseguiu acertar isso daí. Por que que ela não explode? Ela pode inchar, mas não explode. Por quê? O que eu falei logo no início da aula dessa capa? Qual a função da capa no celular, gente? Por causa da parede celular. Então, eu falei o quê? Que a função da parede celular é proteger a célula vegetal. Ela tem na vegetal e não tem no animal. Então, ela não explode, ela pode inchar e não vai explodir justamente por causa dessa parede celular. Entendeu? Então, aqui, gente, nesse caso aqui, é uma situação de que a célula está muito hipertônica. Hipertônica. Só que aí vai ter aqueles casos, gente, ó. Eu vou desenhar aqui mesmo, tanto faz. Que a célula vai murchar. Ela vai ficar murcha, tipo o alface que eu falei pra vocês. Murcha, murcha, murcha. Gente, pra célula murchar, o que tem que acontecer com a quantidade de água dentro da célula vegetal? Diminuir, né? Então tem que sair água daqui. Só que na osmose, o que eu falei? A água, ela sai do meio mais concentrado ou do meio menos concentrado? Ela sai do menos concentrado, perfeito. Ó, vocês estão, ó. Então ela vai sair do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se a água está saindo de dentro da célula para fora da célula, então dentro da célula está mais concentrado ou está menos concentrado? Mais, menos, perfeito. Por quê? A água sai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, se a água está saindo de dentro da célula para fora da célula, é porque dentro da célula está uma situação que a gente chama de hipotônico. Hipotônico. Hipo. Já caiu isso no Enem, viu? E aí, gente, tem também... E outra coisa. Como é a favor do gradiente de concentração, lembrando, é a favor do gradiente de concentração. Como assim a favor do gradiente de concentração? Ou seja, é a favor de igualar as concentrações. Que a gente tem dois jeitos. Ou mudando a quantidade de água, ou mudando a quantidade de massa. Então é a favor do gradiente de concentração. Então os dois também são sem gasto de energia. Tanto na osmose, tanto na difusão simples e facilitada. Aí, ó, se liga. Tem uma, gente, que é contra o gradiente de concentração. Contra.
que é chamado de transporte ativo, que é bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio. Aí eu pergunto para vocês, se é contra o gradiente de concentração, é a favor? Se é contra o gradiente de concentração, esse transporte, ele envolve gasto de energia ou não envolve gasto de energia? Gasta energia, né? Que é a mesma coisa de transporte ativo, né, gente? Ativo é a mesma coisa de gastar energia, né? Então gasta energia, né? Perfeito. Por que gasta energia? Pensa comigo, ó. Normalmente isso acontece muito dentro do cérebro da pessoa, né? O transporte de bomba e potássio. Aí vamos supor aqui que aqui eu vou dar o nome de fora da célula. E aqui eu vou dar o nome de dentro da célula. Por que que é contra o gradiente de concentração? Porque, gente, se liga, ó. O potássio, se fosse numa difusão simples, o que que faria para igualar a quantidade de potássio, gente? Pensa comigo aí. Se eu quisesse igualar a quantidade de potássio, o que eu ia fazer aí? Se fosse um transporte passivo, eu tenho 3 sódios no meio extracelular e 1 potássio. E no meio intracelular eu tenho 1 sódio e 3 potássios. Ia passar a maior concentração para o menor. Então o que ia acontecer? O que ia acontecer? Ia acontecer isso aqui, ó. Eu ia passar aqui, ó, o potássio para aqui. Então aqui ia ficar com 2 potássios e aqui também ia ficar com 2. Ia passar o sódio para cá, ó. Então aqui ia ficar com 2 sódios e 2 sódios. Logo ia igualar, né? Então isso aí seria um transporte passivo. Só que ele é contra o gradiente de concentração. Ou seja, ele não tá nem aí para querer igualar porra nenhuma. Ele só quer aumentar cada vez mais a quantidade. Então, o que é que vai acontecer? O potássio, ele vai vir para cá, ó. Logo, aqui vai ficar com 4 potássio, mais concentrado ainda. Já estava concentrado, vai ficar mais ainda. E o sódio, ele vai para fora da célula. Então, o potássio entra, sódio para fora. Entendeu agora? Então, é contra o gradiente de concentração, justamente por causa disso. Eles estão nem aí em questão de igualar a concentração. E é um transporte ativo, com gasto de energia. Porque isso não é natural, digamos assim, pelo que a gente viu nos outros transportes, acontecer isso. O natural é igualar. Então ele tem que fazer uma força, ou seja, nadar contra a maré, contra o gradiente de concentração, para conseguir chegar na concentração que ele quer, né? No caso, para o sódio entrar no meio extracelular e para o potássio entrar no meio intracelular. É como se fosse aquele mesmo exemplo da maré. Naquele exemplo da maré, eu falei o quê? Que tá você aqui e a maré... Deixa eu colocar aqui. Tá você aqui e a maré, ela tá indo pra cá. Só que agora, em vez de você querer ir pra cá, você vai querer ir pra lá, ó. Se a maré tá te arrastando para cá e você tá querendo ir para lá, o que vai acontecer? Você vai ter que gastar energia, né? Você não pode mais ficar parado. Se ficar parado, sem gastar energia, você vai ser levado contra a sua vontade. Então você vai ter que gastar energia. Então isso é contra o gradiente de concentração, gente. Pronto, tá bom aí, todo mundo entendeu aí, porque agora a gente vai partir para as questões. A aula foi bem longa mesmo, né? E aí? E aí, qual vai ser? A fagocitose, normalmente na digestão intracelular, Everton. Eu não falei sobre ela, mas eu vou mandar uma explicação lá no grupo, porque não dá tempo mesmo, véio. Mas normalmente, Everton, a fagocitose, endocitose, pinocitose, ela entra em quê? No sistema imunológico. Tu já ouviu falar de macrófagos? Quando eles vão destruir algum patógeno,
vai acontecer esses processos aí, ó, chamado de transporte em bloco. Ele vai fagocitar o patógeno que está entrando ali dentro do corpo humano. E aí tem transporte de blocos, de sólidos, de líquidos. Depois eu vou mandar uma explicação lá. Mas bora lá fazer essa questão. É que realmente, pô, é um tempo muito curto pra muita coisa, velho. É foda isso. Mas vocês gostaram da aula de hoje, né? Pelo menos da parte teórica. Se ficou alguma dúvida aí, bora lá. Show. Bora, vou compartilhar com vocês. Todo mundo conseguindo ver aí? Aqui, gente, é uma questão exatamente do que a gente tava falando aí, ó. Vocês conseguem fazer isso daí? Vou ler. A respeito dos mecanismos de transporte de moléculas e íons através da membrana plasmática, é correto afirmar: na difusão simples, ocorre um movimento de moléculas. Gente, quem que entra essa hora, gente? Meu Deus do céu. Calma aí, alguém pediu pra entrar aqui. Mas já saiu. Assumiu. Beleza. Leia aí. Eu vou falar pra galera que a gente ainda tá, porque muita gente acha que a gente já terminou a aula, viu? Podem continuar fazendo aí. Deixa eu mandar aqui pra galera.